Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui a nossa primeira aula de matemática, onde a gente vai comentar algumas questões específicas ao longo desse projeto da banca Instituto Avalia, que é uma banca aí relativamente jovem, tá certo? Que está crescendo, que está ganhando seu espaço e já tem alguns concursos que a banca está à frente, tá certo? Então é muito importante que você trabalhe as questões da banca, o que a gente consegue disponível na rede hoje. Não são muitas questões, mas já dá para a gente ter um balanço geral de como que a banca age, de como que ela pensa, como ela gosta de cobrar as suas questões, tá certo? Então, dentro de cada questão, a gente vai pontuando ali um pequeno detalhe teórico quando preciso. Tem algumas matérias que realmente a gente precisa trabalhar um pouquinho a parte teórica do que no caso, a gente vai usar naquela questão e outras questões são mais diretas, tá certo? Então, a gente vai ter aí, você teve acesso ao nosso caderno de questões, tá certo? E a gente vai fazer algumas aulas até a gente fechar todo esse caderno, belezinha? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula, vamos projetar aqui a nossa primeira questão e essa nossa primeira questão, ela vai falar o seguinte, olha só. No total, existem 100 carros disponíveis para venda no pátio de uma concessionária. Beleza, sendo 40 carros de classe de luxo e 60 carros da classe esportivo. E cada um destes carros podem ter 2 ou 4 portas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Nós temos 100 carros. Dos 100 carros, nós vamos ter aqui 40 carros, no caso de luxo, certo? E nós temos, então, 60 carros esportivo, correto? Então, já vamos pontuando todas as informações aqui do nosso problema. Aí ele vai falar o seguinte, ele fala que esses carros têm 2 ou 4 portas. Então, vamos lá. Entre os carros de luxo, 10 deles possuem 4 portas. Então, aqui nós temos 10 que têm 4 portas. Logo, nós temos aqui 30 que possuem 2 portas, tá certo? E aí o problema fala, entre os carros da classe esportivo, 20 possuem 2 portas. Então eu tenho aqui 20 carros que possuem 2 portas. Logo nós temos aqui 40 carros que possuem 4 portas, tá certo? Bom, os preços de venda destes carros, segundo as características descritas anteriormente, são apresentadas na tabela. Por exemplo, os carros de luxo, os que têm 2 portas, custam 250 mil. E os que têm 4 portas, 400 mil, certo? E o carro esportivo, 2 portas, ele está saindo 75 mil. 4 portas, ele está saindo 100 mil. Aí o problema fala assim, lembrando que nós temos um total de 100 carros. Se essa concessionária vender todos estes carros, então a diferença entre o total arrecadado com a venda dos carros de luxo e o total com a venda dos carros de classe esportiva, nessa ordem será... Então, a gente tem que fazer essa conta e depois nós vamos calcular a diferença, tá certo? Então, vamos começar aqui o cálculo. Vamos começar com os carros de luxo. Nós temos 10 carros de 4 portas. Então, nós vamos fazer 10 que multiplica. Os carros de 4 portas são 400 mil. 10 que multiplica 400 mil. Fazendo essa conta, nós vamos achar aqui 4 milhões, correto? E nós temos 30 carros
de luxo de 2 portas e eles custam 250 mil. Então, a gente calcula 30 vezes 250 mil, que dá 7.500.000. Somando o total de vendas de carros de luxos, nós temos 11.500.000 reais, tá certo? Agora, nós vamos pegar aqui o carro esportivo. Aí vai ser o seguinte, carros de 4 portas, nós temos 40. Então, você pega 40 vezes. E esse carro de 4 portas, ele custa 100 mil. 40 vezes 100 mil. Se você multiplicar 40 por 100 mil, você vai achar 4 milhões. E nós temos 20 carros de 2 portas. 20 vezes. O carro de 2 portas, ele está 75 mil. 20 vezes 75 mil vai ser igual, fazendo essa conta, 1,5 milhão. Certo? Somando o total que foi faturado com os carros esportivos, nós vamos ter 5.500.000 reais. Então, temos aqui o total com os carros de luxo, temos aqui o total com os carros esportivos. O problema pede a diferença. Então, a gente pega 11.500.000 menos 5.500.000. Fazendo essa diferença, vai dar uma diferença de 6 milhões de reais. Pelas alternativas, ficamos com a letra C. Então, uma questão aí envolvendo a parte de operações básicas de números naturais, tá certo? É só você ir lendo e tomando os devidos cuidados com os cálculos, porque as contas são um pouquinho grandes, tá certo? Fechamos, então, a nossa primeira questão aqui do nosso projeto da banca Instituto Avalia. Vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá. A segunda questão vai falar o seguinte, né? É uma questão que também trabalha, de certa forma, com a parte de operações, mas é uma parte da matéria que você vai achar ali dentro do que chamamos de divisibilidade. A questão vai falar o seguinte, ao dividir 719 por A, onde A é um número natural e diferente de zero, obteve-se o quociente igual a 79 e o resto igual a 8. É correto afirmar que o valor de A é? Bom, então vamos montar o que o problema está falando, depois eu vou passar para você o conceito. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, 719, vou dividir por A, certo? Nós vamos encontrar o quociente 79 e o resto 8. É isso aqui que o problema falou. Vamos recordar a parte teórica, que é importante. Você está vendo que está sendo utilizado aqui, ó. Imagine essa situação aqui, ó. Eu vou ter um valor dividindo por outro. Eu vou encontrar um Q e aqui nós vamos ter um R. Existe a seguinte nomenclatura. Esse D maiúsculo vai ser chamado de dividendo. O D minúsculo vai ser chamado de divisor. O Q vai ser chamado de quociente, como foi até chamado no problema. E o R vai ser chamado de resto, como foi chamado no problema. Existe uma propriedade que vai ser o seguinte. O dividendo, ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto.
Então, você não pode esquecer esse conceito aqui, ó. Tá certo? É o que nós vamos aplicar. Então, veja, eu vou pegar o dividendo, que é o 719. Isso vai ser igual ao divisor, que é o A, vezes o quociente, que é 79, mais o resto, que é 8, tá certo? E com isso nós montamos uma equação. Então eu vou passar o 8, ó, por exemplo, 719 menos o 8, que eu passei para cá, isso vai ser igual a 79A. Vou fazer aqui, por exemplo, essa diferença, que vai dar 711, que vai ser igual a 79A. Vou pegar o 79 e vou passar dividindo. Então, A vai ser 711 dividido por 79. Conclusão, fazendo a divisão, nós vamos encontrar o A igual a 9, tá certo? Pelas alternativas, ficamos aqui com a letra D. Questãozinha muito boa. Uma questão aí que pediu para que você trabalhasse com a divisão euclidiana, tá certo? Fizemos então a questão de número 2, vamos prosseguindo aí, vamos para a questão de número 3. A questão vai falar o seguinte: sejam x e y dois números naturais e distintos que representam, respectivamente, o mínimo múltiplo comum, certo? E o máximo divisor comum entre 60, 100 e 140. Aí ele quer que você divida x por y e fala quanto que vai dar isso. Então, primeiro, nós vamos calcular o valor de x, que é o mínimo múltiplo comum entre 60, 100 e 140. Foi isso que o problema disse. O x é o mínimo múltiplo comum e o y é o máximo divisor comum. Então, vamos lá. Para calcular o mínimo, você pode fatorar tudo de uma vez. 60, 100, 140. Vamos lá. Vou dividir aqui por 2. Aqui fica 30. Aqui fica 50. Aqui fica 70. Vou dividir por 2 novamente. Aqui fica 15. Aqui fica 25. E aqui fica 35. Não temos mais como dividir por 2. Vou dividir por 3. Aqui fica 5. 25 e 35 não. Divide por 3. Divido agora por 5. Aqui fica 1. 25 por 5 é 5. 35 por 5 é 7. Agora eu vou dividir por 5. 5 por 5 fica 1. 7 você não divide. E agora eu vou dividir por 7, que aqui fica 1, certo? Feito isso, agora você vai fazer o produto. Você vai multiplicar tudo. Olha só, 2 vezes 2 aqui é 4, certo? 4 vezes 3 aqui é 12. Então, vai ser 12 vezes 5 vezes 5 aqui é 25, vezes o 7. Então, lembrando, tem muita gente que não lembra, depois que você fatorou tudo, no caso do mínimo, é melhor você fatorar tudo junto mesmo, certo? Você vai pegar os fatores e você vai multiplicá-los, tá certo? Fazendo isso, você vai achar 2.100, tá certo? 2.100 é o valor final. Agora, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai fazer o seguinte, nós vamos encontrar o valor do y. E o y é o máximo divisor comum entre 60, 100 e 140, tá certo? Então, vamos lá. Tem muita gente que não lembra como que calcula o máximo divisor comum. São 3 etapas. A primeira etapa, você fatora cada valor envolvido. Eu gosto de fatorar separadamente. Então, por exemplo,
Vou fatorar aqui o 60. Então, aqui vai ser por 2, fica 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. E aí você tem 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Vou fatorar aqui agora o 100. Por 2, fica 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Aí você tem 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E eu vou fatorar agora o 140. Por 2, 70. Por 2, 35. Agora por 5, 7. Por 7, 1. Então vai ser 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, tá certo? Primeiro, então, você fatora os termos. Pode fatorar junto, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer separadamente quando a gente calcula o máximo divisor comum. Depois que você fez isso, você vai identificar os fatores comuns. Por exemplo, o 2, ele está no 60, o 2, ele está no 100, e o 2, ele está no 140. Então, ele é um fator comum. Assim como o 5. O 5 está no 60, o 5 está no 100 e o 5 está no 140. No caso, o 3 e o 7 não são fatores comuns, então eu ignoro. E aí, qual é a regra? Você precisa identificar os fatores comuns de menor expoente. Então, eu tenho 2 ao quadrado em todos os casos, então você vai pegar o 2 ao quadrado mesmo, certo? E aí você vai multiplicar. Como tem outro, nós temos 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 1. Nós temos que pegar o fator comum de menor expoente. Então, nós vamos pegar o 5 elevado a 1, certo? Resolve cada potência. 2 ao quadrado é 4, vezes 5 elevado a 1, que é 5. 4 vezes 5 é 20, tá certo? Então, o valor do y é 20, que é o máximo divisor comum entre esses três valores. O problema pede a divisão. Qual é o valor de x dividido por y? O x é 2.100, dividido por y, que é 20. Quando você divide 2.100 por 20, você vai encontrar aqui o valor de 105, tá certo? Então, pelas alternativas, ficamos com a letra E. Belezinha? Então, uma questão muito bacana que nos ajudou a recordar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, recapitulando, para você calcular o máximo, você fatora separadamente, eu prefiro. Depois você vai identificar os fatores que são comuns e de menor expoente. E depois você vai pegar esses fatores e você vai multiplicá-los. Tá certo? Perfeito. Fizemos, então, a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. É uma questão agora também simples e intuitiva. Olha só. Se P sobre Q é igual a 3, então 27Q sobre P é igual a... Vamos lá. Eu tenho essa relação P sobre Q igual a 3. Eu vou pegar o Q e eu vou passar multiplicando com 3. Então, eu tenho aqui, ó, P, que é igual a 3Q. Chegamos nessa relação aqui, ó, tá certo? P é igual a 3Q. O problema pede para a gente calcular 27Q sobre P, tá certo? Veja só, o valor de P nós temos. Então, eu tenho aqui, ó, 27Q sobre... No lugar de P, eu coloco 3Q. Aí eu vou começar simplificando um Q com esse.
vai sobrar 27 dividido por 3, que nada mais é que 9. Pelas alternativas, ficamos com a letra A, tá certo? Então, uma questão aí que está dentro da parte de frações, que também não foi complicada, tá certo? Fizemos a questão de número 4, vamos para a questão de número 5, que a gente tem que ir interpretando. A questão fala assim: uma fábrica produz 3 tipos de caixa de papelão. A caixa de papelão do tipo A possui uma área equivalente a 1/4 da área do tipo B. Então, olha só, né? O papelão do tipo A, a sua área é igual a 1/4 da área do tipo B. Então, nós temos essa primeira equação. Aí, continuando, o problema fala: e a caixa de papelão do tipo C possui uma área equivalente a 2/3 da área do tipo A. Então, C é igual a 2/3, né, da área do tipo A. Beleza? Então, chegamos numa segunda equação. Aí, continuando, o problema fala assim: se a área da caixa de papelão do tipo B for 240, então aqui, ó, B é igual a 240 centímetros quadrados, então a área da caixa de papelão do tipo A é superior à área de papelão do tipo C em... Nós vamos ter que achar a diferença. Então, vamos lá. Vamos primeiro achar aqui, ó, o valor de A. A é 1/4 vezes B, que é 240. Então, aqui nós temos que A vai ser 240 vezes 1 é 240 sobre 4. Quando você faz essa divisão, você vai achar 60 centímetros quadrados. Achamos o valor de A. Agora nós vamos achar o valor de C, que é 2/3 vezes A. O A é 60. Então, aqui, C é igual a 60 vezes 2, 120 sobre 3. O C vai ser igual a 40 centímetros quadrados. O problema pede a diferença. Então, eu vou fazer aqui, ó, A menos C. 60 menos 40 é 20 centímetros quadrados. Então, quando ele fala a área da caixa de papelão do tipo A é superior à área da caixa de papelão do tipo C é superior em 20 centímetros quadrados, ficamos aqui com a letra D, tá certo? Com isso, então, resolvemos a questão de número 5. Que também está dentro aqui da parte do capítulo sobre frações, tá certo? Vamos lá? Vamos pegar a questão de número 6, que vai falar o seguinte: após uma análise do número de seguidores de 2 influenciadores digitais de uma determinada rede social na internet, nomeados como A e B, descobriu-se que o número de seguidores de cada um destes influenciadores é expresso pela potência 25 elevado a n. 25 elevado a n vai dizer o número de seguidores, correto? Perfeito. Com n sendo a magnitude. Então, o n, que é o expoente, vai ser chamado de magnitude, certo? De seguidores de cada um destes influenciadores. Aí o problema vai falar assim: sabendo que o influenciador B possui o quíntuplo do número de seguidores do influenciador A, então B é igual a 5 vezes A, correto? E que o influenciador A tem uma magnitude de seguidores igual a 3, então a magnitude de seguidores do influenciador digital B é
Então, vamos focar no A por enquanto. O A vai ser igual a 25 elevado a 3. O valor de N de A é 3, como o problema fala. E aí nós temos que achar a magnitude de B, só que nós vamos ter que fazer um lance. Por exemplo, 25 elevado a N é o seguinte: 25 é o mesmo que 5 ao quadrado elevado a N. E aí, pela regra de potência, aqui nós temos o que chamamos de potência de potência. Então, vai ficar 5 elevado a 2N. Então, 25 elevado a N é a mesma coisa que 5 elevado a 2N. Então, agora a gente vai para o B. B vai ser 5 vezes o A é 25 ao cubo. Tá vendo? E aí, aqui no caso, 5 vezes o 25 é 5 ao quadrado, ao cubo. Aí você tem 5 vezes. Aqui nós temos potência de potência. Você mantém a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 5 à sexta, né? 2 vezes 3. E agora você tem aqui multiplicação de potência de mesma base. Lembrando que quando não tem nada aqui, o expoente é 1. Você mantém a base e vai somar os expoentes. 1 mais 6 aqui, nós sabemos que é 7, tá? Então, B é 5 elevado a 7. O problema quer saber a sua magnitude, que é o N. Só que se você comparar, tá vendo? Aqui a potência, 25 elevado a N, é o mesmo que 5 elevado a 2N. Se o B é 5 elevado a 7, é isso aqui que está acontecendo. Você pode igualar. 5 elevado a 2N é igual a 5 elevado a 7. O que nós temos aqui? Igualdade de potência de mesma base. Você vai cancelar as bases e vai igualar os expoentes. Então, você vai ter 2N igual a 7. N é igual a 7 sobre 2. Conclusão, N é 3,5, tá certo? A magnitude, então, é 3,5. Pelas alternativas, ficamos com a letra C, tá certo? Perfeito. Então, aqui, o lance dessa questão é você ter essa ideia aqui, Porque se você não quebrar a potência, né, dificilmente você vai resolver o problema e pode errar a resposta final, tá certo? Perfeito? Trabalhamos, então, a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7. Vamos lá. É uma questão envolvendo aí análise combinatória. A questão vai falar assim, A entrada de uma casa é composta de uma escada com 5 degraus. O dono dessa casa quer pintar cada degrau dessa escada com uma única cor, escolhida dentre 3 cores, tá? Diferentes. De tal maneira que degraus adjacentes, né, ou seja, que têm o mesmo lado, que estão juntos, tipo aqui, primeiro e segundo, segundo e terceiro, deverão ser pintados com cores diferentes. O total de maneiras de o dono dessa casa pintar a escada é igual a... Vamos lá. Por exemplo, são 5 escadas. 5 degraus. 3, 4, 5. Nós temos 3 cores. 3 cores. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui um exemplo de cores. Vamos supor que seja vermelho, branco e preto. Vamos supor que essas sejam as 3 cores. O primeiro degrau eu posso pintar, por exemplo, de vermelho. Só que o segundo eu não posso pintar de vermelho, certo? Porque não pode ter 2 degraus juntos da mesma cor. Então, o segundo degrau eu tenho 2 opções. E que eu quero que você entenda, olha só. O primeiro degrau eu tenho 3 opções. Eu posso colocar aqui vermelho, branco ou preto.
Mas o segundo degrau agora, eu tenho duas opções, que vai ser branco ou preto. Eu não posso vermelho. Vamos supor que eu escolhi branco, certo? O terceiro degrau, então, eu tenho quantas opções? Eu tenho duas opções, porque pode ser vermelho ou pode ser preto, só não pode ser branco. Então, o terceiro degrau, eu tenho duas opções. Eu só não posso ter dois degraus juntos na mesma cor. Então, o terceiro eu tenho duas opções. Eu só não posso branco. Vamos supor que eu tenha escolhido preto, certo? O quarto degrau, eu tenho também duas opções. Eu só não posso preto. Eu posso vermelho, eu posso branco. Então, aqui, ó, eu tenho duas opções. Percebeu? O quarto degrau, por exemplo, então, são duas opções. Pode ser o branco ou o vermelho. Vamos supor que eu peguei o branco, certo? E o último degrau, eu tenho também duas opções. Pode ser o vermelho ou pode ser o preto. Então, eu tenho duas opções. Eu coloquei o exemplo para que você possa ir comparando comigo o preenchimento ali. Nós estamos usando aqui a parte de permutação. Lembrando que a ordem interfere. Se eu tiver uma escada, por exemplo, vermelho, branco, preto, branco, vamos supor que aqui fosse vermelho novamente, né? Se eu mudar a cor dos dois primeiros, eu tenho uma nova sequência de cores, entendeu? Sendo assim, nós temos que fazer o produto aqui então, ó. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2 é 48. Ou seja, nós temos 48 maneiras diferentes para a gente pintar essa escada com 3 cores distintas, uma escada com 5 degraus, sendo que 2 degraus não terão a mesma cor quando eles forem juntos, entendeu? A resposta final, então, ficamos aqui com a letra A, beleza? Show de bola? Vamos pegar mais uma questão aqui para essa aula. Nós temos aí o nosso caderno de questões e nós temos a nossa sequência de aulas, tá? Para também a aula não ficar muito prolongada. A questão 8 vai falar o seguinte, é uma questão envolvendo aí a parte de porcentagem. 2 tipos de árvores frutíferas, A e B, fornecem quantidades diferentes de frutos. A árvore do tipo A fornece 20% a mais de frutos do que a árvore do tipo B. Se a árvore do tipo A fornece 144, então o total de frutos fornecidos pela árvore do tipo B é, vamos lá, a árvore do tipo A fornece o total de frutos de B mais 20% de B. É isso aqui que o problema fala. Então, você tem aqui, ó, que A vai ser B mais 20%, você sabe que é 0,2. Né? 20% é 20 sobre 100, entendeu? Então, aqui é 0,2 que multiplica B. Logo aqui, o A vai ser, somando B mais 0,2B, é 1,2B. Tá certo? Chegamos nessa equação. O valor do A, o problema fala que é 144. Eu vou substituir. 144 é igual a 1,2B. Eu vou pegar aqui, vou passar 1,2 dividindo. 144 dividido por 1,2 é igual a B. E quando você efetua essa divisão, você vai achar como resposta final 120. Então, quando a banca pergunta se a árvore do tipo A fornece 144 frutos, então o total de frutos fornecidos pela B é 120 frutos. Ficamos com a letra B como resposta final. Tá certo? Perfeito? Muito, muito bem. Show de bola. Fizemos então aqui as 8 primeiras questões do nosso material aí, Banca Instituto Avalia de Matemática, tá certo?
Então, você vai vendo aí que tem um padrão, tá? Até agora, as questões foram normais, sem aquele caso daquela questão que você tem que ficar, né, pensando um monte de coisas, enfim. Então, é uma questão, é uma banca que a gente começa a perceber que ela realmente é uma banca tranquila, até agora, sobre a questão da matemática em si. Pode acontecer, em uma questão ou outra, a gente tem que realmente pensar um pouco mais, mas até agora ela vai direto ao ponto, tá certo? Então a gente tem aí uma sequência de aulas da banca, você já tem o caderno completo, se você quiser ir adiantando, não tem problema nenhum, depois você vai vendo as aulas, tá? E vai ser muito legal, belezinha? Então eu vou encerrar a nossa aula aqui, a nossa primeira aula sobre a banca Instituto Avalia. Muito obrigado aí por você ter participado aqui, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, que você queira tirar, me chama lá no grupo, tá? Isso é muito importante, tá certo? E vamos que vamos. No mais, eu te vejo na próxima aula. Até lá!